Continuando então o enredo, na próxima cena, o rei descobre sobre a morte do Polônio. Então ele percebe que ele precisa mandar imediatamente o Hamlet para a Inglaterra. E o Hamlet vai de navio, tá? E ele fica sozinho na sala logo depois. E nessa cena, nesse monólogo, ele revela um plano que ele escreveu numa carta que está selada, e ele mandou, né, pelo navio, que o Hamlet seja morto na Inglaterra. Quando o Hamlet está saindo ali do castelo, né, para ir em direção ao navio, ele percebe o exército de Fortinbras chegando. Ele está pedindo guarida, né, pra quando ele vai passar pela Dinamarca para chegar na Polônia. O Hamlet ele então pensa assim, nossa, as pessoas, né, quantas pessoas vão morrer por um pedaço de terra, quanto sangue por isso. Então, por que não usar um sangue, né, para vingar a morte do meu pai? Aí, nesse momento, ele decide que os planos dele vão ser sangrentos. Bom, a Ofélia, né, tadinha, ela foi rejeitada pelo Hamlet, foi maltratada por ele, perdeu o pai, ela não aguenta, ela acaba enlouquecendo, tá? E na mesma cena, o Laertes volta da França para vingar a morte do pai dele. O Horácio depois vai receber a carta de Hamlet falando que o navio tinha sido atacado por piratas, navio que estava indo para a Inglaterra. Ele aproveita esse momento da invasão e consegue dar um jeito de voltar. Ele anuncia daí na próxima cena numa carta que vai voltar para a Dinamarca. Quem recebe a carta é o Cláudio. Bom, aí o Cláudio ele percebe que ele precisa de um plano B para matar o Hamlet, né? Já que no fim ele não vai ser morto lá na Inglaterra. Ele conversa com o Laertes, convence o Laertes a ter um duelo com o Hamlet de esgrima, tá? E ele bota um veneno então na espada do Laertes para que quando o Laertes acerte o Hamlet, né, o veneno entre. Mas para garantir, né, ele pensa assim, vai que o Hamlet vença o duelo, né? Ele tem uma taça com vinho com veneno também para dar pro Hamlet se precisar, para garantir que ele vai morrer. O Cláudio e o Laertes estão ali conversando. Chega Gertrudes e anuncia a morte da Ofélia. Ela morreu afogada e há suspeita de suicídio. O Hamlet ele consegue então voltar para a Dinamarca, ele não chega na Inglaterra. E nesse momento tá acontecendo, quando ele volta, tá acontecendo o velório da Ofélia. Ele se encontra com Horácio e os dois nesse momento veem a caveira de Yorick, tá? E tem um trabalhador ali do cemitério também, eles conversam. Nessa conversa tem umas reflexões sobre vida e morte. Talvez por isso que tenham juntado as duas cenas, né? Do ser ou não ser e a da caveira. Que também tem essa reflexão, né? Do existir, não existir, vida, morte. Mas são cenas diferentes. Bom, o Laertes, ele acaba saltando pro túmulo da Ofélia, tá? O Hamlet, daí ele se revela, não estava ali escondido, e salta pro túmulo também. Aí nisso acontece um conflito. Então fica tudo armadinho, né, que vai ter o duelo depois. O Hamlet de novo fica sozinho com Horácio e conta que o Cláudio escreveu uma carta ordenando a morte dele quando ele chegasse na Inglaterra. O que o Hamlet fez? Ele conta como é que ele fugiu do navio e que ele trocou a carta ordenando a morte dos ex-amigos, né? Não dá pra dizer que são amigos, né? Ele ordenou a morte, tá? Que vão morrer no lugar dele. Eles estão conversando e são interrompidos pelo Osric, que fala pro Hamlet que o Cláudio apostou nele no duelo, né, pra dar uma fingida ali. O Hamlet ele começa vencendo, tá? A Gertrudes fica feliz, né? Afinal, o filho tá vencendo e bebe o vinho. Mas é o vinho envenenado, lembrem. Ela é a primeira que morre na cena, tá? Laertes ele consegue ferir o Hamlet com o florete envenenado. Mas depois eles acabam trocando as armas e o Hamlet fere o Laertes com
a espada envenenada ali. Nisso, o Hamlet percebe a armação e obriga o Cláudio a beber a taça envenenada. Cláudio morre, é o segundo que morre. O Laerte e o Hamlet se perdoam e logo depois o Laerte morre. O Horácio entendeu também que o Hamlet vai morrer, quer morrer em solidariedade, né, ao Hamlet, lealdade, quer cometer suicídio, mas aí o Hamlet não permite, porque ele quer que o Horácio conte a história. O Hamlet é o último a morrer. Logo depois chega o Fortinbras, que acabou de vencer lá na Polônia. E também chegam os embaixadores ingleses anunciando a morte dos amigos do Hamlet, né? Que no fim estavam lá na carta para serem mortos. Antes do Hamlet morrer, ele fala mais uma frase famosa que é: o resto é silêncio. Só para vocês terem uma noçãozinha das frases que ele fala. Bom, gente, sobre as análises, né? É uma peça que foi analisada por muita gente, muito mais competente que eu para analisar. Acho difícil que cobrem uma questão, né, sobre especificamente uma análise, assim, porque afinal tem muitas análises possíveis, mas alguns pontinhos, assim, é bom vocês terem uma noção, tá, que eles podem colocar nas questões. Bom, uma coisa muito importante, né, é que a reflexão ela se sobrepõe à ação. A gente fica muito tempo lendo o que eles estão pensando, o que eles estão conversando com eles mesmos, e eles param de fazer as coisas que eles estão fazendo para pensar. Tá? Então Shakespeare ele vai nos colocar diante das reflexões do herói que seria o Hamlet, né, o herói da trama, né. É um drama de consciência, então. O dilema do Hamlet é vingar ou não vingar o pai. E a dualidade é uma palavra-chave, né, da peça. Porque tem ação e palavra, filho e pai, a loucura simulada do Hamlet, a loucura verdadeira da Ofélia, o assassinato e a encenação, uma peça dentro da peça, tá? Então, tudo meio dobradinha. O Leandro Carnal, ele também tem um livro com as análises deles, aí de uma forma bem breve, tá? O que ele fala, né? Claro que ele fala muito mais coisas, mas algumas coisas que talvez a Ulisses poderia aproveitar. Os personagens não são homogêneos, né? São personagens complexos, são heterogêneos, que a gente pode ver na peça que todo mundo finge, né? Cláudio tá fingindo, o Hamlet fingindo, mas o Hamlet é o único que tá consciente do que ele tá fazendo, né? Ele tá fingindo de propósito. O Hamlet, ele nos faz pensar sobre a natureza do pensar. E como ele faz isso, ele mostra que ele é um príncipe moderno, é um príncipe filósofo, tá? Um príncipe do renascentismo. Já o Fortinbras, ele tá preocupado em pegar mais pedaços de terra, assim, ele é um homem mais medieval, tá? Enquanto o Hamlet, ele é muito do pensamento, do plano das ideias, o Fortinbras é do plano da ação. Então, puxando um ganchinho para outra leitura obrigatória, né, que é Papéis Avulsos do Machado de Assis, vamos fazer um raciocínio aqui. O Hamlet ele se finge de louco no mundo que é um palco, né, que todo mundo tá fingindo, a consciência enganada. E ele, né, no livro dele, no Karnal, fala que da mesma forma, a gente precisa que tenha um auspício pra gente saber que nós não somos loucos, porque a gente não tá no hospício, tá? Daí ele faz o gancho com o Simão Bacamarte, que é o dono da Casa Verde lá, que a gente vai falar nas próximas leituras obrigatórias, né? Papéis avulsos. Acho difícil que uma questão faça, né, esse jogo todo de reflexão, mas, né, como alguém já analisou e já comparou as duas obras que estão na prova, né, é bom vocês terem uma ideia. Para as questões, então, né,
pro principal da nossa aula aqui. Essas questões, elas caíram ano retrasado, tá? Foram duas, ano passado foi uma só. Então, esse ano vai ser de 1 a 3, né? Como todos têm essa possibilidade, de 1 a 3 questões. Bom, a primeira questão era mais voltada sobre o Shakespeare em si, tá? A1. Shakespeare escreveu tragédias, comédias, romances e poemas. Romances não, né, gente? Então a 1 tá errada. Então a gente já pode descartar a C e a E. A gente fica entre a B e a D. A gente tem certeza que a 2 está certa. Mas vamos ler para confirmar. Shakespeare foi o principal dramaturgo da era elizabetana, deixando um legado que ultrapassa a cultura inglesa. Certíssimo. 3. Shakespeare criou personagens que se tornaram exemplos da psique humana, como Hamlet, Rei Lear e o casal Macbeth. Sim, todos eles são exemplos da psique humana, tá? É D. Daí essa questão exige um pouco mais de conhecimento sobre o Shakespeare, né? Um pouquinho mais difícil. A outra é um pouquinho mais fácil, era só de relacionar colunas, né? Sobre os personagens. Então vamos lá. Príncipe da Noruega, Fortinbras. Já começa com 2. Já ficamos entre B e C. Amigo de Hamlet é o Horácio, né? Então a gente já tem a questão feita, é C. Mas vamos continuar. Irmão de Ofélia é o Laertes e o Lorde Camareiro é o Polônio. Então é C. Questão do ano passado. Hamlet é incitado pelo espectro do pai a vingar sua morte e buscar descobrir por quem o pai foi assassinado. Verdadeiro. Rei Cláudio oferece recompensa a quem descobrir o assassino do irmão. Não, né, gente? Foi ele que assassinou. Ele não quer que as pessoas descubram. Hamlet finge de louco como forma de vingar a morte do pai. Verdadeiro. Ele finge mesmo, ele avisa pro Bernardo e pro Horácio que ele... Bernardo não, Marcelo e o Horácio que ele vai estar se fingindo de louco. Ofélia aceita o conselho de Hamlet e vai para um convento. Não, ela tem um final bem mais triste, né? Ela se suicida. Tá, pessoal? Então a gente fica com a letra A de amor. Olha que linda. Tem umas questõezinhas lá no Drive também, né? Como foram 2 aulas de mais ou menos 15 minutos, fecha uma meia horinha aí de aula, sobram uns 10 minutinhos para vocês fazerem essas questões. As questões estão um pouquinho mais difíceis, porque eu me inspirei num simulado de um cursinho, tá? Um simulado URGS. E ele tava um pouquinho puxadinho, assim. Não se preocupem, tá? Se não acertarem todas. O importante é aprender com as questões, tá? E pegar o hábito de resolver questões, né? É uma habilidade, tá bem? Muito obrigada pela companhia. Qualquer coisa, estou aqui virtualmente, né? Cada um na sua casa. Então, beijos.